Você vai ouvir o programa Esperança ao Amanhecer. Apresentação Pastora Lohane Oliveira, na sua web rádio Vencedor em Cristo. Chegamos! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, amigos, família, bom dia, queridos ouvintes. Está no ar, né? Mais um Esperança ao Amanhecer, o nosso ponto de encontro diário. E é uma alegria começar essa manhã com vocês, para juntos nós meditarmos, nós meditarmos na palavra do Senhor, né? Para juntos nós irmos aí, falando daquilo que edifica, daquilo que vem da parte do Senhor para as nossas vidas. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, né? A parábola do semeador, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, dos versículos 1 ao 23. Nós vamos ler bastante hoje, então você que gosta aí de acompanhar, anotar, já deixa anotadinho. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Essa parábola ela nos ensina que a palavra de Deus é a semente, né? É a preciosa semente, mas ela cai em diferentes tipos de terra, de terreno, que representam o nosso coração, né? Essa terra é o nosso coração. Algumas pessoas desistem diante de algumas dificuldades, outras são sufocadas pelas preocupações, pelas angústias, ansiedades, mas existem aqueles que permanecem firmes e dão muito fruto. Então, vamos mergulhar hoje nesse texto. Eu creio que o Senhor tem muito para revelar para nós, tem muito para ministrar aos nossos corações. Nós vamos juntos aí até as 8h30 da manhã, são 7h33 dessa segunda-feira. Você que está ouvindo agora ao vivo, através da web rádio Vencedor em Cristo, e você que está ouvindo posteriormente ali, quando essa mensagem estiver disponível no YouTube. Então, o tema do programa de hoje é persistir e não desistir. Para nós começarmos já a segunda-feira assim, bem animados e ouvindo aquilo que Deus tem para nós, tá bom? Vamos a uma canção. Eu quero compartilhar uma canção com o teu coração. Enquanto isso, você vai convidando as pessoas para ouvirem esse programa, você vai convidando as pessoas para participarem, fala para elas assim, olha, vamos ouvir uma palavra, vamos ser abençoados por aquilo que Deus ele tem para ministrar aos nossos corações, já nesse início de semana, nesse início de dia, né? Para alguns, o dia já começou, tem um bom tempo aí, umas 4, 5 da manhã, mas para outros estão a caminho do trabalho, estão voltando do trabalho. Então é isso, vamos a essa canção e daqui a pouquinho eu estou de volta para a gente já mergulhar nesse contexto bíblico em nome de Jesus. Ouça essa canção e daqui a pouquinho eu estou de volta. O Pai está cuidando, se adora, Ele cuida de você. O Pai está cuidando enquanto você ora, enquanto você adora, Ele escuta o gemido do teu coração. Não há causa perdida, Ele é o dono da tua vida. Para todo problema, Deus tem a solução. Vejo ao meu redor o que está acontecendo. Circunstâncias querem me fazer parar, mas quando olho para o alto, vejo em Deus o meu socorro, renovando as minhas forças para continuar a caminhar. Tenho provado teu cuidado, pelo Senhor sou bem guardado. Aprendi que esperar com paciência, Deus me ouve quando decido clamar. O Pai tá cuidando enquanto você ora,
Ele escuta o gemido do teu coração. Não há causa perdida, Ele é o dono da tua vida. Pra todo problema, Deus tem a solução. Ele cuida de tudo, Ele cuida de tudo. O Pai tá cuidando. Mas quando olho para o alto, vejo em Deus o meu socorro, renovando as minhas forças pra continuar a caminhar. Tenho provado teu cuidado, pelo Senhor sou bem guardado. Aprendi que esperar com paciência, Deus me ouve quando decido clamar. O Pai tá cuidando enquanto você ora, enquanto você adora. Ele escuta o gemido do teu coração. Não há causa perdida, Ele é o dono da tua vida. Pra todo problema, Deus tem a solução. O Pai tá cuidando enquanto você ora, enquanto você adora. Ele escuta o gemido do teu coração. Não há causa perdida, Ele é o dono da tua vida. Pra todo problema, Deus tem a solução. Pra todo problema, Deus tem a solução. Pra todo problema, Deus tem a solução. Amém, glória a Deus. Voltamos. E aí, deu tempo? Deu tempo de você compartilhar, enviar a seus amigos, a sua família. Bom dia, amiga Alessandra, que está aqui com a gente ouvindo a programação. Ela está sempre aqui com a gente. Estela, bom dia. Queria dizer para vocês que o canal de atendimento via WhatsApp já está aberto, então você pode enviar aí a sua mensagem, você pode me contar um testemunho, você pode me falar de onde você está ouvindo a programação. Você pode acompanhar aí, participar, melhor dizendo, ao vivo junto comigo. Então, você que está ouvindo através do aplicativo da Web Rádio, você pode perceber que aí tem um ícone do WhatsApp e aí você vai direto para uma conversa no WhatsApp e você pode participar ao vivo em o nome de Jesus. Vamos lá, como eu estava dizendo para vocês, o programa de hoje, né, algo que o Senhor colocou aqui no meu coração logo bem cedo pela manhã, nós vamos falar sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 13, que fala sobre a parábola do semeador, né? Fala sobre essa parábola, algo que o Senhor Jesus ele nos ensina através desse texto. E a gente sabe que a parábola, né, Jesus ele usava para que as pessoas tivessem um melhor entendimento a respeito da mensagem que ele queria trazer. Digamos que é como se fosse a nossa NTLH de hoje, né? Que é a nova tradução da linguagem de hoje, ela traz um exemplo mais simplificado. Tudo bem que algumas parábolas que Jesus trazia, os discípulos ficavam meio que com ponto de interrogação, né? Como assim? O que ele está querendo dizer? Mas Jesus usava dessas parábolas para poder explicar aquilo que a mensagem, né? A mensagem que ele queria transmitir. Então, para você que está chegando agora, muito bom dia. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua segunda-feira, a tua semana, em nome de Jesus. E o tema do programa de hoje é persistir e não desistir. Eu creio que Deus, Ele vai falar muito aos nossos corações nesse dia. Eu vou tentar ir ao máximo, assim, direto,
né, com o conteúdo, com a palavra, com as reflexões, para que depois, quando eu colocar no YouTube, o YouTube não me derrube por conta dos direitos autorais das canções. Mas, vamos lá? Evangelho de Mateus, capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 1. Deixa eu só trocar de Bíblia aqui, que eu tinha pego a ARC, eu vou pegar a NVI. Pronto, voltei. Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 13, o versículo 1 diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor Deixa eu virar a página. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou no barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raízes. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Versículo 11. Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. E presta bem atenção que agora Jesus, ele começa a explicar essa parábola. E diz o versículo 19: Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quando a semente que caiu no meio dos espinhos, quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, o engano das riquezas, a sufocam, tornando-a infrutífera.
E o 23. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Então, essa é a parábola do semeador. E eu quero aqui compartilhar com o teu coração algumas reflexões e aplicações sobre esse texto. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor ele fale muito ao teu coração e já esteja falando, e que a gente possa entender sobre a persistência e não desistirmos daquilo que Deus confiou nas nossas mãos. A semente à beira do caminho, né, que fala ali já no evangelho, já no versículo, se eu não me engano, 19, quando Jesus ele está explicando, ele diz, né, a todo que ouve a palavra, é o 19, a todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata ou rouba o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Acontece que muitos de nós, ou muitas pessoas, desistem antes mesmo de dar o primeiro passo na fé, né, na sua caminhada com Cristo, porque não compreende o propósito, porque não compreende aquilo que o Senhor está fazendo. Nós precisamos buscar entendimento na palavra e não permitir que o inimigo roube a nossa esperança. Então não permita que o inimigo roube a sua esperança. Não desista antes de começar, sabe? Aquela semente caiu ali na beira do caminho, ficou para trás e se perdeu, né? Esse texto fala também nos versículos 20 e 21, fala sobre a semente que cai num solo pedregoso. E a Bíblia é clara em dizer que essa semente que cai nesse lugar, ela é semelhante àqueles que desistem diante das dificuldades, diante dos problemas. Eu costumo dizer para os irmãos, né, na igreja, existem aqueles que desistem no primeiro não que recebe. Ah, não deu certo. Aí, não, isso não vai funcionar. A pessoa desiste, fala, quer saber? Talvez nem seja a vontade de Deus mesmo. Mas na verdade não é que, não é a vontade de Deus. Na verdade é que desistiu, sabe? Faltou só um pouquinho mais de insistência, sabe? Um pouquinho mais de dedicação, um pouquinho mais de querer, né? De olhar e dizer assim, não, eu vou até o fim, eu quero e eu creio que as coisas vão acontecer, né? Os versículos 20 e 21 diz assim, quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Ou seja, uau, eu recebo, sabe aquele gás de começo? Aquele gás de segunda-feira, aquele gás de começo do mês, aquele gás de mudança de ano, virada de ano, que as pessoas começam, não, esse ano as coisas vão ser assim. Sabe aquela empolgação de principiante? Aquela coisa de, não, eu vou conseguir, esse mês eu emagreço 15 quilos, né? Aquela coisa de, ela recebe aquilo com alegria, ou então aquela pessoa que ela vem à igreja, ela está passando por algum problema, alguma situação, e ali ela recebe a palavra, e aquilo inunda o coração dela, e aquilo faz com que o coração dela seja incendiado, e ela sai da igreja parecendo um super-homem, uma super-mulher, uau! Só que aí o 21 diz assim, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Sabe aquele vou dar um exemplo para você. Aquela pessoa que ela incentiva um amigo a fazer alguma coisa errada, né? Ela fala, não, vamos lá. Esse negócio aí vai mudar a nossa vida. Não, vamos lá. E aí ela incentiva a pessoa a fazer algo de errado. Só que quando a bomba explode, o que a pessoa faz? Corre e deixa a pessoa lá sozinha. Corre e abandona o outro lá. Foge. Não, isso aí não tem nada a ver com isso. Então,
tenha raízes, sabe? Eu costumo dizer para os irmãos na igreja, sempre quando a gente encerra o culto, eu costumo dizer para eles: quando você for embora, quando você estiver na sua vida, no ordinário da sua vida, no seu cotidiano, guarde a semente da palavra com unhas e dentes, porque o maligno vai tentar roubar ela de você. Você recebeu uma palavra? Guarda isso no teu coração, sabe? Mas guarda mesmo, não perde isso, porque às vezes a gente sai da igreja se sentindo um super-homem, uma super-mulher, mas os problemas se levantam e aquilo é perdido. A gente acaba por deixar aquilo de lado. Então, ainda falando sobre a semente que cai no solo pedregoso, isso se assemelha, né? Jesus está assemelhando aos que desistem diante das dificuldades. Então, não seja essa pessoa, né? Ele está dizendo no 21, todavia, visto que não tem raízes em si mesmo, permanece pouco tempo. É aquele gás, né? Comecei a segunda-feira, vou começar a caminhar, correr, me alimentar direito. E aí vai segunda, vai terça, aí na quarta já não tá muito, na quinta me chega na sexta já não faz mais nada. Permanece por pouco tempo. É um exemplo bobo, mas com relação à fé, né? Não, eu vou ter uma mudança de hábito. Todos os dias eu vou ler a Bíblia, todos os dias eu vou orar, todos os dias eu vou ter o meu tempo com Deus. E aí começa na segunda, bora, segunda. Aí na terça vai, aí na quarta já levanta e fala, mais tarde eu faço. Chega na quinta, antes de dormir eu oro. Chega na sexta, chegou cansado, deitou, dormiu. Só levantou no sábado, nossa, não orei ontem, não li a Bíblia, não falei com Deus. Então cuidado para que isso não dure por pouco tempo. Permaneça firme. E uma outra semente que esse texto nos traz é sobre aquela semente que cai entre os espinhos, né? Que Jesus ele traz a explicação no versículo 22, ele diz assim: quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Eu acredito que o que Jesus está trazendo aqui com essa referência, né, sobre cair e estar entre os espinhos, eu acredito que Jesus está falando sobre as distrações, né? Pessoas que desistem por conta da distração. A pessoa que ela até começa, mas ali ao longo do caminho ela começa a se distrair com outras coisas e acaba que não conclui aquilo que começou, porque eu vou dar um exemplo, eu vou trazer exemplos bem bobos, assim, sabe? Bem do nosso cotidiano mesmo, pra gente entender. Você tá aqui e aí você começou a cortar, vou falar mais com as mulheres, né? Você tá ali cozinhando, aí você começa a cortar ali o repolho, aí você tá ali cortando o repolho. E aí na metade do caminho que você tá cortando o repolho, você lembrou que você deixou que tem a cenoura para descascar. E aí você larga ali o repolho e você vai descascar a cenoura. Eu não sei você, mas eu costumo fazer isso muitas vezes. E aí você vai lá e você vai descascar a cenoura. Só que enquanto você está descascando a cenoura, você lembra que você tem que colocar o feijão de molho. E aí você vai lá e coloca o feijão de molho. E aí, sabe, aquela é um exemplo muito bobo, mas são as distrações, sabe? Que vai acontecendo ali, uma coisa aqui, outra ali. E como a nossa caminhada com Cristo, ela é repleta de situações que se levantam para nos distrair. E como tem situação que se levanta para nos distrair, para nos tirar do propósito, nos tirar... A irmã tá ouvindo o programa, desculpa, gente, eu tô lendo as mensagens aqui, eu vejo as mensagens que vocês mandam, viu, durante o programa. Às vezes eu não leio na hora porque senão eu me distraio, entendeu? Ai, Senhor, mas a irmã mandou assim: eu estou literalmente descascando cenoura, ela mandou a foto. Amém, glória a Deus.
Eu tô vendo a mensagem de vocês aqui, viu? Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. E como eu estava dizendo, né, sobre as distrações, Jesus, ele tá dizendo no versículo 22, quanta semente que caiu no meio dos espinhos. Então, por isso que eu digo para você nessa manhã, cuidado com os espinhos, cuidado com as distrações, cuidado com aquilo que tem feito você sair do foco, sabe? Qual é o objetivo, qual é a meta, o que você projeta para sua vida. Olha para isso e não se distraia, sabe? As preocupações, ilusões da vida podem acabar sufocando a nossa fé, sabe? Pode acabar sufocando a sua fé. Persistir é como se você estivesse escolhendo as suas prioridades, sabe? A Bíblia fala buscar o Senhor Deus em primeiro lugar, a sua justiça, o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então, a persistência é você dizer assim, eu escolho a prioridade é essa agora, sabe? Às vezes a gente fica dizendo assim, porque Satanás está furioso, o inimigo se levantou. Só que talvez, na verdade, o que falta é a gente organizar as prioridades. O que é prioridade agora? O que pode esperar um pouco mais? O que pode deixar para mais para frente, sabe? A prioridade, o primordial da nossa vida. Depois da vez deixei lá e fui arrumar uma parte da carta. Eu tô amando as mensagens que vocês estão mandando. Ai, gente, vocês são maravilhosos, sério. A outra irmã mandou uma outra situação de distração. Tava limpando a mesa, deixei lá e fui arrumar a parte do guarda-roupa. Eu me sinto muito honrada em saber que eu não estou sozinha, que vocês estão aí comigo. Ai, gente, vocês são a alegria do meu dia, sério. Talvez a pessoa que vai estar ouvindo esse programa no YouTube depois, que depois eu coloco lá no YouTube, não vai estar entendendo nada, né? Você que está aí ouvindo pelo YouTube, é que esse programa, ele é ao vivo na Web Rádio Vencedor em Cristo. Então, a gente tem interação, né? Então, você que está ouvindo no YouTube, já corre lá, baixa o aplicativo, você vai na loja virtual do seu celular, escreve Web Rádio Vencedor em Cristo e ali você baixa o aplicativo e de segunda a sexta, das 7h30 da manhã às 8h30 da manhã, você consegue acompanhar ao vivo e ter essa interação aqui que eu tô tendo com os ouvintes do programa. Mas aqui no YouTube também, você pode colocar aí seu comentário, pode colocar aí qual é a situação de distração que você está vivendo nesse momento. Mas brincadeiras à parte, como eu estava dizendo, né? Às vezes a gente pensa que, porque o mundo espiritual, e é claro que a gente espiritualiza, né? É tudo muito espiritual, mas às vezes só falta mesmo organizar, sabe? Tirar a distração, tirar aquilo que rouba o tempo, tirar aquilo que está tomando lugar de Deus. Então, colocar Deus acima das distrações mesmo, né? E confiar que Ele vai cuidar do resto, Ele vai cuidar daquilo que compete a Ele. Eu estava falando ontem para uma irmã na igreja, terminou a reunião, né? Ela me procurou, ela falou, pastor, eu tenho um testemunho para contar. Eu acredito que ela está ouvindo o programa agora. Ela, pastor, eu tenho um testemunho para contar. Pastor, a senhora não vai acreditar. Eu estava esperando a resposta de um concurso público que eu fiz para a prefeitura da nossa cidade. E eu fiz esse concurso, eu prestei esse concurso a 2023. Ela falou, olha, eu prestei esse concurso em 2023. E de verdade eu já não tinha mais esperança de me chamarem, porque imagina, 2 anos sem chamar ninguém. E eu era o número 28 da fila e eram poucas vagas. Mas aí ela falou assim, mas pastora, quando foi em agosto, no mês de agosto, que a senhora... porque cada mês, assim, conforme a direção de Deus, a gente tem dado um tema, né, para aquele mês. E se eu não me engano, agosto eu havia comentado, dito que nós receberíamos boas notícias, né, que Deus nos surpreenderia, Deus nos daria respostas. E ela disse que pegou aquilo, ela pegou aquela palavra e ficou com aquilo no coração. E ela falou que quando foi no dia 28 de agosto, ela falou, pastora, foi no finalzinho do mês, assim. E a senhora tinha dito que nós teríamos boas notícias até o último dia do mês. Quando foi no dia 28, se eu não me engano, posso estar equivocada, mas ela foi bem no finalzinho do mês. Ela falou, pastora, meu telefone tocou e eles me ligaram.
e disseram que eu havia sido chamada para um concurso que eu prestei 2 anos atrás. E aí ela falou, e quando foi agora na quarta-feira, eu já levei tudo e hoje, na segunda, já estou indo trabalhar na prefeitura da nossa cidade, e ela já estava exercendo um cargo em uma função de um concurso que ela prestou também, só que esse que ela estava trabalhando era contrato de 1 ano, né? Era um concurso, mas era por contrato. E aí ela falou para mim ontem assim, pastora, e a senhora não sabe, esse contrato novo como é que fala? É fixo? É essa palavra que diz? É temporário? Não é temporário que fala. É permanente. Tipo assim, não tem um prazo de terminar, sabe? É fixo. Ela vai ficar lá. Não tem validade. Ai, gente, esqueci a palavra que ela falou. Mas aí ela estava compartilhando. Aí ela disse, pastor, e agora eu vou ficar lá. Eu sou uma nova funcionária pública e pronto. E aí eu falei pra ela isso. Eu falei assim pra ela, eu falei, irmã, sabe o que a senhora tem que fazer lá? Faz a tua parte. Reflete Jesus naquele lugar, sabe? Reflete Jesus. Foi o Senhor que te colocou, foi o Senhor que te honrou. Então faz a tua parte e deixa que Deus faça a parte dele. Deixa que Deus faça a parte dele, ele cuida do resto, sabe? Colocar Deus acima de tudo, acima das distrações, confiar no Senhor. Depois vocês me dizem se vocês estão me ouvindo certinho, porque a internet deu uma caída, mas acho que tá, porque pra mim parece que tá no ar ainda. Mas já voltou, tinha caído, mas já voltou. Depois vocês me dizem aí se tá ok, tá bom? Com o áudio. Mas acredito que sim. Então, e nós falamos agora, né, sobre a semente que cai entre os espinhos. E por último, mas não menos importante, e é a parte assim que o meu coração fica, uau, sabe, queimando, que Jesus fala sobre a boa terra, a semente na boa terra. E eu oro em nome de Jesus para que essa boa terra seja o meu coração e o teu coração. Oro para que essa boa terra seja nós, né? Nosso coração aqui, ó. Eu e você. Deixa eu só me certificar de que vocês estão no ar. Que eu estou no ar, né? Que vocês estão me ouvindo. Ah, tá sim. Já me responderam aqui. Porque a gente tem fica aparecendo aqui na minha tela pra mim o tempo que nós estamos no ar. E eu estava no ar há uns 30 minutos e agora estou há 2 minutos. Então acredito que caiu e voltou sozinho. Mas nós vamos falar sobre a boa terra. Vamos falar sobre a boa terra. Mas antes vamos a uma canção. E daqui a pouquinho eu estou de volta pra gente concluir essa mensagem. Concluir aquilo que Deus, ele já está falando, né, aos nossos corações, em nome de Jesus. E eu também quero orar com vocês pra gente encerrar a programação. São exatamente 8 horas e 4 minutos. Vamos a essa canção e daqui a pouquinho eu estou de volta. Até já! Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a que me fez. Provado já está que o que prometeu Ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e a tempestade, eu firme estarei. Que eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Nascer do sol ao anoitecer,
tua palavra permanecerá. A história já provou o teu poder, Senhor, fiel ao teu amor. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu pensarei. Eu posso entender se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. No nascer do sol, ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou, que nunca me deixou. Eu te louvo em todo tempo, eu te louvo em meias provações. Eu te louvo quando tudo está perdido, quando não há mais saída. Eu te louvo, quando o vento está soprando, quando não há mais saída. Eu te louvo, quando tudo está perdido. Fiel tu és, Senhor, a mim. Aleluia. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, amém, glória a Deus. Voltamos, vamos aqui concluir, né, essa parte da mensagem. Vamos concluir aqui essa lição maravilhosa que Deus está nos entregando nessa manhã. E eu oro para que tudo isso faça muito sentido no teu coração. E não sei como você tem passado, como você tem se sentido, mas que o teu coração seja a boa terra, que recebe aí a semente, que persiste até frutificar. E vamos concluir então, aqui no versículo 23, o Senhor Jesus ele diz assim: e quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Ou seja, há uma recompensa àquele que persiste, aquele que não desanima, aquele que mesmo em meio ao caos
né? Tem uma outra tradução que diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Ou seja, de uma semente ele colhe 100 vezes, 60 vezes e 30 vezes. Então, o fruto, ele não vem da noite para o dia, né? Talvez eu esteja falando com pessoas aí que estão orando por uma questão há muito tempo e tem olhado e dizendo assim: ai, mas quer saber, eu vou desistir, isso não está vingando, isso não está... Saiba que a gente não colhe o fruto da noite para o dia, leva tempo. Eu estava ouvindo agora de manhã, antes de entrar ao vivo, estava ouvindo uma entrevista que foi feita no Geração Eleita com o ministro, né, cantor Israel Soares. E bem no comecinho assim da entrevista no podcast, a Najara, né, que está entrevistando, ela fala sobre aquele versículo que fala, né, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, sem dúvida voltará com alegria colhendo os seus molhos, os seus frutos. Então, creia que a colheita virá, sabe? Não vai ser do dia para a noite, mas ela vai vir. Persistir é continuar firme, mesmo quando o resultado está demorando para chegar, mesmo quando a colheita parece que não vai vir, mas persista, sabe? A colheita ela vai vir para aqueles que permanecerem fiéis e não desistirem. Lembra que é o próprio Jesus quem está dizendo: aquela semente que caiu em boa terra é como alguém que ouve e compreende a palavra e vai frutificar, né? Ele diz: este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então, é infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, ou pensamos, ou imaginamos. É com certeza aquilo que Deus ele tem preparado para mim e tem preparado para você, em nome de Jesus. Queria trazer aqui só alguns versículos. Você que gosta de anotar aí alguns versículos extras, além de Mateus capítulo 13 que a gente leu, eu vou ler bem rapidinho, só para você anotar e a gente já vai orar. Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Hebreus capítulo 10, versículo 36: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Tiago capítulo 1, versículo 12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Isso é só a parte inicial do versículo. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Você que já ouve o programa Esperança ao Amanhecer há um tempo, você sabe, né? Você que pode, feche seus olhos, coloque a mão sobre o teu coração. Você que não pode, que está aí nos seus afazeres, faz o seguinte: liga o seu pensamento em Deus, sabe? Se conecta aí com Ele da forma que você consegue e pode. Talvez você esteja dizendo: pastora, eu estou aqui trabalhando, mas eu estou com fone de ouvido, ouvindo. Talvez você diga: pastora, eu estou aqui, tratando das crianças, colocando as crianças para a escola, estou tratando do almoço, mas eu creio que você vai ligar o seu pensamento em Deus e eu creio que Ele vai te ouvir também, em nome de Jesus. Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço primeiramente, ó Deus, por essa palavra, né? A semente que o Senhor trouxe aos nossos corações nessa segunda-feira, nesse início de semana. Obrigada, Jesus, pela preciosa semente que foi entregue a cada um de nós nesse dia. Senhor, eu oro a Ti, Senhor, pedindo que o Senhor dê forças àquele meu amigo, minha amiga que está ouvindo essa programação, diante dos problemas, diante das dificuldades que ele tem enfrentado, que ela tem enfrentado. Eu peço para que o Senhor fortaleça, Senhor, a vida de cada uma dessas pessoas. Senhor, eu clamo a Ti, ó Pai, por algo muito, muito, muito importante e necessário. Eu creio, Senhor, e clamo a Ti, Pai, por raízes profundas na fé, frutificação para a glória do Senhor. Senhor, o Senhor disse, através da explicação dessa parábola, que um dos motivos pelos quais aquela semente não vingou, um dos motivos pelos quais aquela semente não produziu frutos, foi porque ela não tinha raízes. Senhor, em nome de Jesus eu oro para que cada
ouvinte dessa programação, cada amigo, cada amiga, irmão em Cristo que está ouvindo. Senhor, eu oro para que cada um de nós tenha raízes profundas no Senhor, ó Pai, para que possamos suportar, ó Deus, suportar o vento forte, suportar a chuva, suportar o sol quente. E mesmo depois de passar por tudo isso, as nossas folhas e frutos permaneçam intactos em Ti, Senhor. Pai, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por essa preciosa semente que foi entregue a nós nesse dia. Eu te louvo, eu te exalto, eu te engrandeço, porque mesmo com todas as nossas limitações, o Senhor se importa conosco, o Senhor cuida de nós. Senhor, dê a cada um dos ouvintes, a nós, Senhor, uma semana abençoada. A começar por hoje, Senhor, que seja uma segunda-feira de boas notícias, que seja uma segunda-feira de mudanças, de transformações, e a começar por nós, de dentro para fora, Senhor. Que sejamos dispostos, disponíveis, Senhor, a passar por processos de mudanças em Ti, ó Deus. Assim como a Tua palavra diz, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, que possamos estar atentos àquilo que o Senhor está dizendo. Pai, eu te louvo, eu te agradeço, agora e para todo sempre. Eu repreendo em nome de Jesus tudo aquilo que tem se levantado contra a vida dessa pessoa, contra a mente, contra o coração, que caia por terra em nome de Jesus. E que nós possamos, Senhor, permanecer firmes no Senhor, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Vocês estão aí ainda, né? Amém. Quero só compartilhar com vocês um resumo, né, daquilo que nós dissemos hoje. Nós já vamos encerrar a programação, são exatamente 8 horas e 18 minutos. Mas antes de trazer o resumo para o teu coração, queria dizer para você algo muito, muito importante. Ainda hoje, às 7h30 da noite, às 19 horas e 30 minutos, nós temos culto de oração na nossa igreja, que fica na Rua Hugo Ventura, número 335. Rua Hugo Ventura, número 335. Você é meu convidado. É um culto de oração, literalmente. Nós passamos ali 1 hora, das 7h30 da noite às 8h30 da noite, em oração. Em oração. Oração, 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 oração. É um tempo que o Senhor preparou assim para nós, para nos fortalecermos. Então, você é o meu convidado. Desculpe aí pela participação especial que você acabou de ouvir. Então, venha estar conosco, Rua Hugo Ventura, número 335, das 19h30 às 20 horas e 30 minutos, culto de oração. Esperamos por você, em nome de Jesus. E por último, mas não menos importante, eu queria falar com você que está ouvindo essa programação, que tem sido de alguma forma abençoado por essa web rádio, né, pelas programações, né, pela grade de programações desse programa, dessa web rádio, né, que nós temos não só o Esperança ao Amanhecer, mas temos o Café com os Vencedores com o pastor Josival, temos o Geração Eleita, temos o pastor Claudemir Santana, temos programação o dia inteiro, louvor o dia inteiro nessa rádio. Então você que diz assim, eu tenho sido abençoado, eu quero também abençoar esse projeto. Você pode fazer a sua contribuição através da chave Pix, doações@iigd.com.br, doações, sem o cedilho e sem o tio, né, doacois@iigd.com.br. Você pode fazer a sua doação, nós temos uma despesa mensal com essa plataforma, que é de R$300 por mês. Então, se você está me ouvindo, nós precisamos da sua ajuda para manter esse programa no ar. Então, faça a sua doação, só preciso que você me envie o seu comprovante para que a gente possa direcionar esse valor para a web rádio. Doações@iigd.com.br é a chave Pix. Você pode fazer a sua doação. É isso. Vamos trazer aqui o resumo, a conclusão. A doação é no valor que você puder, seja 10, 20, 30, 40, 50 reais, que você puder fazer, vai ser bem-vindo e vai nos ajudar. Para resumirmos tudo aquilo que foi dito hoje, na parábola do semeador, Jesus ele nos ensinou, né, que a diferença não está na semente, mas no tipo da terra, no tipo de solo ou no lugar onde ela vai cair. Então, não é sobre a semente, mas é o tipo de solo que ela vai ser lançada. O chamado de hoje é para nós sermos terra boa, boa terra mesmo, que recebe a palavra, que permanece firme, que dá fruto. Persistir não é desistir, é confiar literalmente, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio à espera, né?
Deus ele está nos preparando para uma colheita abundante em nome de Jesus. E eu costumo dizer para os irmãos, né? A questão não é a semente, porque às vezes você está aqui agora. Nós temos aí entre centenas de pessoas ouvindo essa programação e aqueles que vão ouvir depois. A semente é a mesma, a palavra é a mesma, mas para cada um de vocês, para cada um de nós, essa semente ela vai fazer sentido numa área da nossa vida. Então não é sobre a semente, é sobre o lugar que essa semente está sendo lançada. E para a gente terminar, vou dizer mais uma vez para vocês, Evangelho de Mateus 13, 23. O que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Este frutifica e produz. Amém? É isso. Esse foi o Esperança ao Amanhecer. Que o Senhor te dê força para persistir, não desistir e permanecer firme na fé. Nós nos encontramos amanhã, se assim o Senhor permitir, às 7h30 da manhã, neste mesmo local, nessa mesma plataforma, que é uma bênção que o Senhor Deus, assim, deu para nós de presente mesmo, né? De presente mesmo para nós estarmos aqui falando sobre o Evangelho, falando sobre a palavra. E é isso. Vou ficando por aqui. Um abraço, que Deus abençoe a sua semana e amanhã nós estamos de volta, em nome de Jesus. Passei por provações, quase vi tudo terminar. Tristeza logo veio em meu olhar, me senti sozinha no meu caminhar. Achei que Jesus não me olhava mais, mas mesmo assim nele só pensei, pois para sempre será o meu rei. E assim força eu encontrei. Tentaram me parar, mas prossegui. Tentaram me calar, mas eu louvei. Juraram até pra me ver no chão. Tentaram até contra minha vida. Mas Deus com suas mãos me segurou, debaixo das suas asas me guardou, me deu força e coragem, me renovou, mais firme do que nunca hoje estou. Se estás em provações e até pensas em parar, não podes no caminho desanimar. Os seus inimigos têm que envergonhar, pois querem ver sua vida fracassar. Vamos unir as mãos em oração, cantar o hino da vitória em alta voz. Jesus já venceu por nós. Tentaram me parar, mas prossegui. Tentaram me calar, mas eu louvei. Juraram até pra me ver no chão. Tentaram até contra minha vida. Mas Deus com suas mãos me segurou, debaixo das suas asas me guardou, me deu força e coragem, me renovou, mais firme do que nunca hoje estou. Tentaram me parar, mas prossegui. Tentaram me calar, mas eu errei. Juraram até pra me ver no chão. Juraram até contra minha vida.
suas mãos me segurou, debaixo das suas asas me guardou, me deu força e coragem